Hi guys, eu sou a Teacher Luísa e eu tô aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje eu quero falar sobre o futuro. Nós já falamos aqui sobre o passado e sobre o presente, então ficou faltando mesmo era a gente falar um pouquinho mais sobre o futuro. Se você tem dúvidas de como fazer, como falar no futuro, como usar o auxiliar, vem com a gente vai explicar tudinho hoje. Assim como no presente nós usamos o auxiliar do e does, e no passado nós usamos o auxiliar did, obviamente nós temos também um auxiliar para o futuro. E na verdade, para o futuro nós temos dois, porque existem dois jeitos de falar o futuro. Você pode usar o will e o be going to. Como que você vai usar cada um e quando? Bom, primeiramente eu vou te explicar a diferença deles. Tanto o will quanto o be going to, e quando eu falo be going to é o verbo to be, mais o going to, mais um outro verbo, assim como o will é o will mais um outro verbo. Os dois vão ser falados no futuro. Eles vão transformar o verbo principal da frase no futuro. Só que o will, ele vai ser para um futuro que tá meio que um desejo, um planejamento que ainda não tá tão concreto, ou um futuro bem distante. Então, por exemplo, someday I will travel the world. Someday, algum dia, I will travel the world. Se você for usar essa palavrinha someday, você provavelmente vai falar no futuro com o will, porque você não é um futuro certo, é um futuro incerto. Não é um futuro próximo, não é um futuro que você já comprou os tickets, as passagens para você viajar. Então é só um desejo, uma aspiração, algo que você ainda está ansiando, né? Mas não tá um plano concreto. Já o going to, o be going to, você vai usar para uma situação mais concreta, para um futuro mais imediato. Então, por exemplo, on Monday, I'm going to travel to Paris. On Monday, I'm going to travel to Paris. Então, eu usei o on Monday, que é a minha data, que aí eu tenho, com certeza, eu já comprei alguma coisa, ou então eu já me planejei para isso. I am going to, então eu usei o sujeito I, o verbo to be am, going to, e o verbo principal nessa frase é o travel. Travel, que é viajar. I am going to travel to Paris. Então, voltando aqui para o will. A gente entende que o do, o does, o did, eles são usados tanto nas perguntas quanto nas negativas. Mas nas afirmativas, eles não são necessários, a não ser que a gente fale de uma short answer. Short answer é aquela rapidinha, né? Aquela frase mais rápida, aquela resposta curta. Então, por exemplo, do you like chocolate? Yes, I do. Yes, I do. Or, did you run yesterday? Você correu ontem? Yes, I did. Yes, I did. Então, se você for fazer essa curtinha, você pode usar o did e o do na afirmativa, né? E o does também. Agora, no geral, você não vai usar o auxiliar na afirmativa. Já com o will é diferente, você vai usar ele tanto na pergunta, quanto na resposta afirmativa, quanto na resposta negativa. Então, por exemplo, will you teach English tomorrow? Yes, I will teach English tomorrow. No, I won't teach English tomorrow. Então, mesmo que não seja um no, I won't, yes, I will, que é a short answer, você ainda assim tem que usar o will para as afirmativas, para as negativas, na questão. O will é usado em todas as frases do futuro, tá? Agora, como que é a estrutura dele? Vamos desenhar. Então, você vai colocar o will na frente para as perguntas, ou se tiver uma WH, uma perguntinha, uma what, when, how, where, você vai colocar ela na frente, depois o will, aí depois você vai colocar o sujeito e depois você vai colocar o verbo principal e o complemento. Na pergunta é isso. Na resposta a gente já sabe que assim como o verbo to be, assim como o verbo auxiliar do presente e do passado, você vai mudar de lugar. Então vai ficar I will do or I will run. Então é o I primeiro, que é o sujeito, depois o auxiliar will, depois o verbo principal e o complemento. Na negativa, a mesma coisa, só acrescentar o not. Importante a gente ressaltar, lembrar que o not sempre vem depois do verbo auxiliar. Então, tipo, eu sempre me confundo. Lembra das contrações. Won't, don't, doesn't, aren't, isn't.
fica bem mais fácil de lembrar a posição do not se você sabe essas contrações. Fechamos o will, vamos entrar para o going to, que é aquele que tem uma data, né? Você sabe mais específico, você já fez um planejamento para falar desse futuro. Então você vai usar o I am going to do lá, 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 e o complemento. Então você vai usar primeiro o sujeito para a resposta afirmativa, sujeito, I, depois o verbo to be, am, que é o verbo to be respectivo do I, depois você vai usar o going to, e isso não muda, e depois o verbo principal da frase, I am going to do my homework. Eu vou fazer a minha lição de casa. Negativa, I am not, lembra que o not sempre vai com auxiliar. I am not going to do my homework. E se for uma pergunta, seria Are you going to do your homework? O verbo to be troca de lugar. Uma coisa que vocês vão ver muito, série, livros, tanto escrito quanto falado, mas muito mais no falado, até em músicas vocês vão ver, é que o going to, ele também pode ser contraído e fica gonna. Você pode tanto falar quanto escrever gonna. E o que é esse gonna? É a junção do going to. Então, se você falar gonna, não coloque o to de novo. Então, por exemplo, I'm gonna do my homework. I'm gonna do my homework. Are you gonna do your homework? No, I'm not gonna do my homework. Então, o que você precisa? Quando você faz o be going to, você tem que entender que você está usando ali basicamente 3 verbos. O verbo to be, o going to e depois o verbo principal da frase. Não pode esquecer desse terceiro verbo, porque se você esquecer dele, a sua frase fica no present continuous, que é aquele I am going to the mall. Eu imagino que você está indo agora. Então, se você quiser falar no futuro, você tem que colocar um outro verbo depois, tá? Então, você tem esses 2 jeitos para falar do futuro. Como eu sempre falo nos meus vídeos, é importante que você faça frases, não deixa só assistir e já aprendi. Faça frases no futuro, use o will, usando algumas palavrinhas que não deixam clareza sobre o tempo. Então, someday, maybe sometime, alguma coisa assim que diga que você não tem tanta certeza. Ou então você pode até não mencionar essa data, mas saiba que você não pode mencionar uma outra data com o will. Agora, com o going to, be going to, você vai falar de algo mais concreto. Então, treine isso, porque isso não é tão simples. E principalmente pelo fato do be going to precisar de 3 verbos. A gente não está acostumado com isso ainda, então demora um pouquinho pra gente entender, tá? Faça os 3 tipos de frases, perguntas negativas e afirmativas. E eu fico por aqui, espero que tenha esclarecido para você. Você já tem como entender o presente, o passado, o futuro com os vídeos aqui no nosso canal. Então, compartilha com as pessoas, curte, comenta se você quer ver algum outro tipo de material e nos siga nas redes sociais, @nextlevel. See you!